Olá, meu nome é Cleonaide Pinto, eu sou psicóloga clínica e você está no canal Reflexões. O tema que eu escolhi para conversarmos hoje é sobre autoestima. Nós entendemos que a autoestima é um assunto extremamente relevante para todos os pais, para todos os professores e na individualidade de cada pessoa. Porque esta é um tema em que você vai trabalhar por toda a vida para aperfeiçoá-lo. Então, como anda a sua autoestima nesses dias? Como você tem se percebido? Normalmente, quando se fala em autoestima, as pessoas pensam na aparência. Então, se você está bem vestido, se você está com o corpo bem delineado, você está bem maquiado, aí a pessoa diz assim, fulano de tal tem uma boa estima, olha como está bem vestido. Mas, na realidade, o tema a autoestima tem a ver com aquilo que você sente e com aquilo que você pensa a respeito de si mesma. Então, todas as vezes que se pensa em autoestima, é preciso associar a autoconfiança e ao autorrespeito. Todas as vezes que você entende a sua importância, toda vez que você entende o lugar de relevância que você tem na sociedade e na vida, mais você se aproxima a ter uma estima adequada que vai ser trabalhada durante toda a vida. E afinal, aonde nasce a autoestima? A autoestima, ela nasce inicialmente na família. Quando um bebê, ela está em processo de desenvolvimento, então mãe e filha está sempre muito conectado, não há diferenciação, né, desse eu individual. Mas na medida que o tempo vai passando, essa criança ela vai precisar ter que lidar com aquilo que a pessoa é. Então, quando os pais eles têm como comportamento aplaudir demais a criança, como se tivesse recebido, como se aquela família tivesse recebido um extraterrestre que caiu ali naquele lar. E aí essa criança é aplaudida demais, é elogiada demais. Quer dizer, se liga para parente, para que parente possa também reforçar, dizer da genialidade, da coisa importante que aquela pessoa construindo, potencializando demais. Então, quando essa criança ela começa a ter acesso às dificuldades escolares ou outras dificuldades, ela não sabe lidar. E tantas vezes, uma criança que não é trabalhada na estima de maneira adequada, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai esperar na vida sempre o aplauso. E quando as dificuldades chegam, ela pode desenvolver a capacidade de ter que mentir, ter que trapacear, ter que criar situações para estar numa média exagerada que essa família colocou sobre essa criança. Mas há também no sentido contrário, que é aquela família, aquele pai ou aquela mãe que incide sobre essa criança onde nada que ela faça satisfaz. Nada que essa criança faça ainda é o suficiente. Então, crianças que são muito cobradas, elas tendem a passar pela vida também com essa limitação, não tendo muita condição de se enxergar em termos de imagem pessoal. Então, há também uma outra maneira onde a criança aprende que é com seus pais. Então, a maneira como o pai e a mãe interagem socialmente em relação às suas falhas, ou em relação às suas conquistas, você acaba criando um patrimônio emocional afetivo na vida dessa criança. Então, a criança ela pode aprender a não se enxergar também na dignidade que tem por conta dessa estrutura familiar distorcida, não é? Então, quando uma criança ela entra na escola, ela começa a apresentar alguns problemas na área de aprendizagem, porque é normal. Todas as vezes que você tem que aprender uma coisa nova, a sensação que você tem é que precisa trabalhar ainda mais a sua autoestima para você entender que se algo é novo,
Então você vai precisar demandar mais exercícios, você vai ter que criar um movimento de mais trabalho para que aquilo se torne uma coisa comum para você. Então, se houve uma quebra lá atrás na educação familiar, essa criança, quando ela chega na escola, ela vai ter muita dificuldade. Então, tudo na vida, ela começa no lar. As experiências negativas lá na família, ela vai repercutir na escola. Ela vai repercutir na vida. Então, esse senso de merecimento, esse senso de que, independente do que aconteça, tanto você tendo experiências positivas como negativas, você tem como, ao longo da vida, reconstruir essas experiências e cuidar da sua estima de maneira adequada a novas formas de aprendizagem. Então, quem tem dificuldade com autoestima, ela vai ter dificuldade em se relacionar com as pessoas. A maneira de interagir com essas pessoas, porque ela vai estar marcada por uma maneira, às vezes, diminuída, ou então acima da média, porque ela encontrou lá atrás uma maneira inadequada de ser tratada. Você pode imaginar alguém que está em evolução profissional, enfrentando os novos desafios e ela não sabe lidar com fracassos? Ela não sabe lidar com o erro? Então, toda pessoa que não sabe lidar com o erro, ela não tem possibilidade de evoluir. Então, tantas vezes, uma pessoa que tem potencialidade para crescer, mas ela fica acorrentado num trabalho bem significativo, bem menor à sua capacidade, porque tem medo de ter que enfrentar. Então, a autocrítica equilibrada, ela precisa começar a acontecer lá na infância. Então, quando é que uma criança ela vai aprender a lidar com a crítica? Ela vai começar a aprender dentro de casa, onde ela será levada a perceber quando ela fez uma coisa bem, quando ela não fez tão bem, quando ela precisa refazer. E isso faz parte da vida. Isso não tem a ver com o fato de que uma pessoa não seja inteligente. Ela é inteligente, mas toda vez que ela tiver que ter acesso a uma coisa nova, ela vai precisar refazer a maneira como ela se enxerga diante da vida. Então, você já percebeu que na vida existe sempre um novo processo, existe sempre algo novo por acontecer? Então, todas as vezes que uma realidade muda, você vai precisar mudar junto com essa realidade. E isso se chama flexibilidade. Se você tem problemas na área de autoestima, você também vai ter problema de admitir as mudanças. E uma vez que a mudança apareceu, você vai precisar fazer adaptações também na vida. E assumir maior responsabilidade pessoal pela aquela coisa nova que está chegando na sua vida e que você vai aprender, vai tornar isso um hábito e você vai evoluir. Imagine também que se você tem problemas na área de autoestima, você também vai ter dificuldade em lidar com a empatia, que é você se colocar no lugar de uma outra pessoa. Aí eu queria para você oferecer algumas sugestões. A primeira coisa é ressignificar a história de vida que você teve na infância. Não importa, nesse momento, discutir a maneira como sua família lhe educou. Agora é o momento de repensar o que eu posso fazer para que haja alterações no modo como eu venho me enxergando, me percebendo no longo de uma vida. Trabalhar seu autoconhecimento é um dos elementos mais importantes. Então, autoestima e autoconhecimento são duas coisas que tem que viver o tempo todo grudado, né? Como se uma coisa fizesse parte da outra. Sabe uma coisa também que ajuda muito na autoestima? É você desenvolver relacionamentos sadios. Quando você faz amizades e essa amizade é sadia, essa pessoa vai te ajudar a te lembrar todas as vezes que você acertou. Ela vai lembrar que você está numa etapa de amadurecimento e que é possível falhar. E que é possível errar, mas é possível também se refazer. Então, se essas coisas que eu acabo de te orientar,
Você não consegue fazer isso sozinha? Busque a ajuda de um profissional que vai trabalhar isso dentro de você. Então, Clarice Lispector, que é uma grande escritora, né, faleceu há pouco tempo, ela disse o seguinte: o que você conquista na vida, isso em termos de patrimônio e em termos de coisas, qualquer pessoa pode conquistar. Agora, ninguém vai conseguir ser igual a você. Ninguém pode ser como você. Então, quais são as suas prioridades? Quais as prioridades que você tem colocado na vida para melhorar a sua autoestima? Qual o preço que você está disposto a investir para que você se torne uma pessoa capaz de amar a si mesmo, de cuidar de si mesmo e evoluir cada vez que você tropeçar? Então, a autoestima não tem a ver com aquilo que você adquire e aquele patrimônio você segue por toda a vida. Não. Existem aspectos aprendidos na família, sim. Existem aspectos de oportunidade, existem aspectos culturais. Agora, uma coisa eu posso deixar para fechar esse vídeo. É sua responsabilidade cuidar da sua autoimagem. É sua responsabilidade cuidar da sua estima. Aproveite essa semana e faça um investimento significativo em melhorar o modo como você sente e como você pensa a seu respeito. Um grande abraço para você.